Então, eu acredito muito nisso. Quando você trouxe todos os seus investimentos, empreendimentos e tudo mais, são públicos também diferentes. Sim. Quando você montou isso, você ficou pensando nesse público? Como que foi isso? Porque aqui em São José, a gente sempre fala aqui, né, no podcast, tem um público bem diferente. Porque você pega 11 horas da noite, acabou a cidade, não tem mais ninguém na rua, o bar tá tudo fechando. E aí você trouxe uma pegada totalmente diferente, né? Como você estudou para atingir vários públicos mesmo ou só foi? Cara, é uma pergunta interessante. Assim, na minha visão, a gente como joseense tem uma percepção de que São José não tem público para sair à noite. E assim, eu cresci pensando isso, todo mundo cresce pensando isso, né? E meio que está enraizado na cabeça do joseense. Uhum. Mas eu, particularmente, hoje em dia, tenho uma visão contrária, né? Então... Você vê na prática, né? Eu vi na prática, exatamente. Eu acho que são vários pontos. Existe... Primeiro, São José, a tradição de São José é uma cidade industrial. Então, de fato, São José começou como uma cidade da Johnson, da Embraer, da GM, Kodak e assim por diante. Então, e aí quando você pensa em indústria, a pessoa ela acorda super cedo, ela almoça cedo e sai cedo e vai dormir cedo. É a cidade das 8 às 6, né? Exatamente. Então, o pessoal até chamava de cidade dormitório também, né? E isso é muito verdade. A história de São José é pautada nisso. Lógico, pegar antes, a cidade começou por questão de saúde, mas estou falando do desenvolvimento de São José, Sim. Vem muito dessa parte industrial. Só que o que começa a acontecer, e toda cidade grande do mundo aconteceu isso. Se você tem muita gente na indústria, e aí ali tem vários tipos de salário, mas tem desde salário baixo até salário muito alto, só que do salário baixo até salário muito alto, essa pessoa ela precisa consumir serviço. Serviço, comércio. Então, essa pessoa... Ela sai numa sexta-feira, ela quer tomar uma cerveja. Ela sai com a família, ela quer ir no shopping. Ela quer cortar cabelo num lugar legal. E aí começa. Então, é uma cidade que tem um desenvolvimento muito forte através da indústria. Ela, consequentemente, vai ter um desenvolvimento forte de outras áreas. Então, assim, eu acho que São José começou com essa questão industrial muito forte. E isso desenvolveu muito a cidade, trouxe muito dinheiro para a cidade. Consequentemente, isso bombou as outras áreas de São José. Só que assim, hoje, por que eu sou contra? Tá muito enraizado no joseense de que é uma cidade industrial ainda. E não é. Se você pegar pelo PIB de São José, ela é totalmente serviços, né? O que puxa emprego, o que puxa o PIB, faturamento das empresas, enfim. O que puxa a cidade é serviço. Serviço e comércios, né? Vou colocar. Porque é uma categoria muito grande. A indústria ainda é relevante? Lógico que é, né? A Embraer ainda é muito relevante. Só que as outras áreas foram crescendo muito e aí a porcentagem foi diminuindo. Então, e mesmo que você pegue, mas a pessoa da Embraer, mesmo essa pessoa, ela continua saindo. Ela vai em restaurante, ela vai na balada, ela vai no shopping, ela ainda consome. E quem trabalha nos outros negócios, serviço e comércio, também sai. O turista também sai. A única coisa que ainda eu acho que tem muito para fomentar de São José é o turismo. Então, quando eu estou falando, o dinheiro de São José... acabou fazendo outros negócios fomentar. E aí toda a economia de São José foi fomentada. O turismo vem crescendo muito também. Muita gente fala que é uma cidade que não tem turismo. Na verdade, tem. Mas não é uma cidade que você vai falar que é um polo turístico. Acho que, tirando... Né, fazer um parênteses. Turismo de aviação, turismo aeroespacial, turismo tecnológico, aí sim. Mas turismo comercial... Comercial não, turismo... vou passar umas férias mesmo. Eu vou com a minha família para São José dos Campos. Ainda é muito fraco, apesar de esforços, e tá melhorando. Então, assim, eu acho que a cidade foi se desenvolvendo e, consequentemente, você vai tendo jovens. Outro ponto de virada para São José. Quando eu era mais jovem, normalmente a pessoa saía de São José para fazer faculdade. Então, esse jovem, ele sai de São José e talvez depois, em algum momento, ele volta para São José. E eu sou um caso desse. Eu saí... E voltei. Fiquei mais ou menos 8 anos em São Paulo. Então, que é aquela história toda do e-commerce e tal. Então, isso também tira um público que é de bar, balada, entretenimento. Que consome, né? Consome, Então, isso é um outro parêntese. Quando você começa a ter a cidade cada vez mais puxada por serviço, comércio, né, e pessoas jovens na cidade, você já começa a ter um fomento maior para esses negócios. E quando você começa a ter mais faculdade em São José, então, igual recentemente teve 2 de medicina que chegaram aqui.
E não só, as próprias de São José crescendo, novas faculdades chegando. A de odontologia é muito forte. Odontologia é muito forte, né? Essa é Acho que uma o das Unesp, se eu não me engano. 3 do número 1, país, alguma coisa assim. Então, assim, você pega o Unesp, Unifesp, aí Unital na região, né? Não aqui, mas na região. Aí a Univap cresceu muito, a ITEP, a Unip. A Unip, quando eu vi crescer, né? Falo isso, parece que tô velho. Mas eu vi construir ali, eu voltava de São Paulo, tava construindo o primeiro prédio. E aí, construindo mais um, foi fazendo meio que umas camadas na Unip ali, né? E acho que são 4 ou 5, se eu não me engano. E que era o que tava faltando, né? Que era o que estava faltando. Então, assim, acho que essa parte da educação do jovem, não só o jovem, porque lógico que na faculdade você tem gente de 30, 35, 40 e mais, mas principalmente de 18 a 25 anos, faltava em São José. Com as faculdades ficando aqui, isso manteve muitos jovens aqui. Então, não só manteve o jovem, mas óbvio, tem o joseense que sai ainda, só que tem gente de outra região que vem para São José. Então, você pega de medicina, eu tenho vários clientes que o cara vem estudar, às vezes o cara é do Nordeste, veio estudar medicina em São José e o cara sai para tomar uma cerveja. E o cara quer entretenimento, né? Então, eu acho que isso também foi um momento de virada. Agora, uma crítica que eu tenho, acho que São José, por ter essa cabeça mais tradicionalmente de indústria, ainda tem um conceito muito forte de que é uma cidade que acorda cedo e vai dormir cedo. E isso tá na cabeça do joseense. Então, por mais que tenha jovem, por mais que tenha negócio, eu acho que a política muitas vezes ainda vê dessa forma. Ainda vê de que é uma cidade que acorda cedo, vai dormir cedo. Então, tendo negócio nesse ramo, eu vi que tem algumas barreiras da própria cidade, assim, da política e tal, que é complicado. Porque você falando assim, eu sou exatamente esse joseense. Pra mim, cara, a cidade dorme às 6 da tarde e, tipo assim, já era, é minoria do consumo, assim, né? Mas você que tá mais voltado para esses negócios, talvez tenha um sentimento diferente. É bom ouvir isso, porque daí você começa a olhar com outros olhos também, né? Sim. Eu vejo que essa lado da política que você falou, assim, é o principal, porque uma vez eu tava com a Karen lá, daí deu 11 horas, assim, da noite, aí eu, tipo, você tem mais algum pedido? Vamos encerrar. O próprio restaurante. Sim. Então, você vê que também eles são meio que travados a continuar ali, né? E aí você limita o funcionamento. É muito difícil, tipo assim, 10 horas da noite, vamos comer. Aí você já fica totalmente vendido, assim, vamos comer onde? Esses dias a gente fez o evento da Baila que a gente fez. A gente fez um evento e aí acabou o evento 10h30, mais ou menos, vamos comer. Aí você fica, aqui tá fechado, aqui tá aberto, mas daí tá tudo lotado porque é o único lugar aberto, tal. Como é que você enxerga isso? Tipo, como é que funcionam os seus negócios hoje lá? Legal. Assim, realmente o que vocês deram de testemunho eu concordo. Mas São José melhorou muito, vamos chamar assim. Com certeza. Não é que tem um monte de coisa aí, né? Mas assim, a parte gastronômica, a parte de entretenimento, eu acho que ainda a parte de balada, essa parte assim, ainda continua fraco. Ainda hoje aí, balada, acho que a gente tem um aqui. Santo Onofre, de casa fixa, me vem à cabeça o Santo Onofre, o Guten, o Beco, assim, não chamo de balada, mas é um entretenimento, né, noturno. Cara, são bem poucos, assim. Com certeza estou esquecendo de muita gente. Tipo, de noite, que vara à noite. Bem tarde, né? Se for diurno, aí já tem bastante gente, Sim. bastante coisa acontecendo. Mas melhorou muito. Então, acho que São José melhorou muito, mas tem muito chão para melhorar. Eu acho que faculdade aqui, a economia da cidade melhorando, a política flexibilizando muita coisa, questão de fiscalização, de horários, algumas coisas. Ônibus na madrugada, uma dificuldade que eu converso muito com a prefeitura, né? Se eu fico aberto até, igual você falou, até meia-noite, às vezes o funcionário não tem ônibus para ir embora. Então, aí o negócio, ele começa a... Peraí, então eu não posso ficar até meia-noite, eu vou ficar até 11. Ou, vamos supor que o último ônibus sai 11. Cara, vou ficar aberto até 10, 10h30. E aí deu o horário, o funcionário já tá desesperado para ir embora, porque senão ele perdeu o ônibus. Então, você vê como a política, ela são um tipo de coisa que às vezes a gente não pensa, mas na prática você vê que, cara, interfere muito, né, o negócio. Então, assim, melhorou muito, mas tem muito chão ainda para melhorar. Sobre os meus negócios, né, eu falei um pouco ali que eu fui criando coisa e tal. Lógico, né? Primeiro veio um monte de história ruim, hoje eu posso comemorar alguns negócios. Contar as boas. Continua de pé. Porque eu falei
do e-commerce, né? 1 ano, aí eu fiquei mais um tempo empregado ali, tentando conciliar, e depois faliu. Eu falei, cara, deixa quieto. Aí o Lava Rápido também, falei, cara, não dá mais, preciso pagar as contas, preciso ter dinheiro e tal, né? E não deu mais. Produtora de vídeo também, falei, cara, puta, vocês são da comunicação aí. Falei, puta, tá difícil. E era em São Paulo, custo de vida muito alto, aí eu falei, não dá mais. O coworking é o primeiro que perdurou, assim. Exato. O primeiro que continua até hoje E é o é uma coworking. loucura, porque pra mim, o coworking é o que você falou também, né? Muitos já fecharam tudo. Sim. E como é que... Eu tava com essa pergunta na cabeça, assim, quais são os desafios ali do coworking e como é que ele se mantém vivo até hoje? Cara, é uma ótima pergunta. Muita gente chega em mim e quer montar um coworking, né? Quero montar um coworking e tal, o que você acha? Eu sou totalmente sincero, assim, né? Tenho experiência bastante na área. E, cara, se a pessoa quer ganhar dinheiro, cara, eu acho muito difícil. Aham. Eu acho que o que é legal do coworking? É muito network. Então, assim, ali passaram muitas empresas, muita gente legal, e eu conheci muita gente. Se você consegue, através do network, fazer dinheiro, aí talvez pode ser interessante. Aham. Intencionalidade, né? Às vezes a pessoa, ela é advogado, uma advogada, ou é designer, não sei, presta algum tipo de serviço, e aí vai vir um monte de empresa ali, e eu vou ter contatos, vou fazer negócio, vou girar dinheiro, pode ser interessante. Agora, a pessoa montar um coworking esperando ganhar um dinheiro, pelo menos no curto prazo,